Vamos dar continuidade agora ao nosso estudo de Apocalipse, capítulo 16. Hoje, a partir do versículo 12. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui e depois volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá, Apocalipse 16, versículo 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Ou, lendo de outra maneira, derramou o sexto anjo a sua sexta taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Aqui nós vemos que a sexta taça da ira é derramada sobre o rio Eufrates. E aí diz que quando essa taça é derramada sobre o rio seca. Com que objetivo o rio seca? O versículo diz, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, isto é, que vem do leste, do nascente do sol. Vamos olhar um mapa aqui para entender melhor. Nós temos aqui dois rios, o rio Eufrates e, do outro lado, o rio Tigre. No meio desses dois rios, bem no meio deles, nós temos aqui o que é chamado de Mesopotâmia. E por que tem esse nome Mesopotâmia? Porque a palavra Mesopotâmia significa entre rios. Então, essa região entre os rios Eufrates e o rio Tigre é chamada de Mesopotâmia, e dentro dela surgiram os dois grandes inimigos de Deus no Antigo Testamento. Quais foram eles? A Assíria e a Babilônia. Professor, por que são considerados os dois grandes inimigos do povo de Deus no Antigo Testamento? Porque foi a Assíria que pôs fim ao Reino do Norte e foi a Babilônia que pôs fim ao Reino do Sul. Lembra quando o reino foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul? Pois é, a Assíria foi lá, acabou com o Reino do Norte e depois a Babilônia acabou com o Reino do Sul. Por isso que são os dois maiores inimigos e também são símbolos dos grandes inimigos do povo de Deus. O que a gente conclui aqui? A gente conclui o seguinte: quando o versículo diz que a taça foi derramada sobre o grande rio Eufrates, quer dizer que Deus tira a barreira que separa os inimigos dos crentes, e aí eles ficam liberados para atacar o povo de Deus. Compreende? Uma coisa importante de perceber aqui é o seguinte: embora normalmente nós falemos rios Tigre e Eufrates, se seguirmos para o leste no mapa mundi, veremos que o primeiro rio, na verdade, é o Eufrates, não o Tigre. Você percebeu isso? Olha só, voltando para o mapa, se você está na Palestina, qual é o rio que separa a Palestina de seus inimigos que ficam na Mesopotâmia? É justamente o rio Eufrates. Então, olhando por esse ângulo, o certo seria dizer rios Eufrates e Tigre, e não rios Tigre e Eufrates, porque o rio Eufrates vem primeiro e é ele que separa Israel de seus inimigos. Por isso que a taça da ira é derramada sobre o Eufrates, porque é ele que tem que secar para dar passagem para os inimigos de Deus virem contra o povo de Deus e tentar eliminá-lo. Eu sempre digo que essas visões de Apocalipse abrangem toda a era da igreja. Isso é verdade. Porém, algumas visões se concentram no final da era da igreja, e essa é uma delas. Por quê? Porque nós sabemos que a ocasião em que todos os não crentes vão se unir para tentar eliminar o povo de Deus é justamente no final da era da igreja. Liderados por Satanás, os não crentes do mundo inteiro serão reunidos para atacar a igreja. E aqui no Apocalipse 16, eles são simbolizados pelos dois grandes inimigos do povo de Deus desde a época do Antigo Testamento.
Mas, professor, não estou entendendo uma coisa. As taças da ira não dizem respeito ao juízo de Deus para matar os não crentes fisicamente? Exatamente. E por isso mesmo, Deus manda os não crentes para a batalha final contra os crentes. Sabe por quê? Porque é nessa batalha que vão morrer todos os não crentes que participarem dela. Você está certo. As taças da ira são derramadas sobre os não crentes para que eles morram fisicamente. E aqui Deus derrama sobre o rio Eufrates para que os não crentes se dirijam à batalha final e assim todos morram ali. Então, embora pareça uma atitude contra os cristãos, na verdade não é, porque os cristãos não vão sofrer nada na batalha final. O próprio Cristo vai pôr um fim aos seus inimigos. Aliás, você percebeu que aqui é Cristo quem controla a história desde a ressurreição? Quando Jesus fala lá no final de Mateus que toda autoridade lhe foi dada, ele não estava brincando, não. Aqui em Apocalipse 16, nós vemos que ele manda os anjos derramarem as taças da ira. E a sexta taça é que vai invocar o mundo mal contra a igreja. Então, Jesus continua no controle, mesmo quando os não crentes se levantam para tentar destruir o seu povo. Continuando, versículo 13. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. É claro que a trindade do mal vai estar à frente desse exército inumerável, e não somente o próprio Satanás. Observe que temos aqui mencionados o dragão, que é Satanás, a besta, que é o anticristo final, e o falso profeta. Diz aqui o seguinte: vi sair da boca de quem? Desses 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Entenda o seguinte agora: os 3 vão dar as ordens e os demônios vão fazer a sua parte no serviço. Professor, por que os demônios são chamados aqui de espíritos imundos semelhantes a rãs? Bom, se fossem mencionados apenas como espíritos imundos, estaria tudo certo, não é? Porque é isso que eles são, espíritos imundos. Mas o termo semelhantes a rãs quer dizer não que eles sejam literalmente rãs, porém apenas semelhantes a elas, parecidas com elas. Mas parecidas em que sentido? Se nós olharmos para a praga das rãs lá no Egito, conforme descrito em Êxodo 8, nós vamos ver que foi uma praga que tomou conta de tudo e de todos. Olha só o que diz Êxodo 8, versículos 1 a 6. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os seus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Veja que o Salmo 105, versículo 30, ainda diz que elas tomaram conta, inclusive, do quarto de Faraó. Diz lá: sua terra produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. A rã, ela sempre foi um animal naturalmente nojento e repugnante. Fora que ela também era considerada imunda nas leis levíticas. Veja só,
Levítico 11, versículos 9 e 10. De todos os animais que há nas águas comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Isto é, aqueles animais aquáticos que têm barbatanas e têm escamas são animais puros, limpos, pode comer. Mas veja o versículo 10. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Aqui, é claro, estão incluídas as rãs. Continuando, visto que as rãs simbolizam os demônios e esses demônios são mandados pela trindade do mal, olha o que diz o versículo 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Qual é o papel, então, dos demônios mandados pelo anticristo, por Satanás e pelo falso profeta? A função deles é influenciar os governantes maus, agir nesses governantes para que eles levem os seus governados a enfrentar a igreja. O interessante aqui é que os demônios só vão agir sobre os governantes maus, não é isso? Eles não vão agir sobre os não crentes diretamente, o povo governado, não. Vão agir sobre os líderes, vão influenciar os líderes, quem sabe até possuí-los, não é? Nós já vimos em nosso estudo aqui no Apocalipse que esses governantes tiveram de fazer mal contra seus próprios governados, lembra? Eles agiram contra os seus súditos, especificamente contra aqueles que se rebelaram contra o governo mundial do anticristo. Lá no estudo que nós fizemos sobre o reino dividido, nós ficamos sabendo que muitos e muitos não crentes vão se voltar contra o anticristo, mas os governantes vão forçá-los a obedecer ao anticristo. Diz aqui também no versículo que esses demônios, esses espíritos de demônios, são operadores de sinais, isto é, não são demônios comuns, mas são demônios que, debaixo do controle e da soberania de Deus, é claro, eles são capazes de exercer algum poder espiritual. Não é um demôniozinho qualquer, não. Um demôniozinho vagabundo, não. São demônios poderosos que vão agir na vida dos líderes maus. Aí aqui no versículo 15, nós temos uma espécie de interrupção. Jesus faz um alerta aos seus. Olha o que diz o versículo 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Isso mesmo. Jesus interrompe a visão para dar uma exortação pastoral com respeito à hora, ao momento de sua segunda vinda. Quem é o destinatário dessa mensagem? O destinatário não é outro senão todo crente descuidado. Sabe por quê? Porque no fim dos tempos, especialmente no fim dos tempos, o crente não pode vacilar, não. Ele não pode ser descuidado. Você lembra que Jesus advertiu lá em Mateus 24 que, se possível, nesse período aí, até os eleitos seriam enganados. Então, Jesus aproveita o momento, a ocasião, para poder advertir. Bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. É claro que essas vestes aqui simbolizam uma vida cristã fiel. É como se fosse a vestimenta apropriada para essa ocasião, entendeu? Quando você vai a uma festa chique, uma festa de gala, você tem que usar a roupa adequada. Se tiver que usar um smoking, você vai de smoking. Se tiver de usar um terno, você vai de terno. Na batalha final,
a vestimenta adequada, apropriada, é a vestimenta da fidelidade a Jesus, se é que você me entende. É ela a roupa própria para receber a Jesus em sua segunda vinda. É a única vestimenta aceitável para essa ocasião, a vestimenta da fidelidade a Cristo. Se você estiver nu, estiver sem ela, meu amigo, vai ser terrível. Na próxima aula nós continuaremos a visão que trata a respeito da batalha final entre crentes e não crentes.